Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Eduardo trazendo o projeto da Postec FIAP em Dev Full Stack, uma API de usuários com autenticação, login e geração de JWT Token, tá bom? Vamos ver rapidamente aqui a estrutura da API. Nós temos o server, que a gente já percebe que nós estamos fazendo uso do arquivo .env, o .env, para poder criar variáveis de ambiente, de forma que a gente não expõe no nosso código as variáveis, a gente importa através do .env config e utiliza, né, tornando mais segura aí a nossa aplicação. Nós temos a estrutura MVC, arquitetura MVC, onde nós temos aqui dentro da pasta source a pasta controller, repository, service e o model. Neste caso não é necessário a pasta model porque nós estamos fazendo uso do ORM Prisma para fazer a integração com o banco de dados MongoDB, que é o banco que nós estamos utilizando. E neste caso, quando utilizamos o Prisma, o model fica dentro do arquivo schema Prisma, onde nós temos aqui o model de usuário. Então nós temos o model, view, controller, service, repository, tudo ali bonitinho. Antes da gente entrar nessa parte aqui, nós estamos fazendo uso também do Express para fazer a abstração aí da parte web, tá? E vamos lá. Aqui no controller, quando eu abrir, nós vamos perceber que nós temos vários controllers. O mesmo se repete para o service. Nós temos um controller e um service para cada endpoint da nossa aplicação, para cada funcionalidade da nossa aplicação. Então, por exemplo, eu tenho o Create User Controller e eu tenho o Create User Service. E assim sucessivamente para o Delete, para o Update ou para o Read. Tá? Se a gente der uma olhada aqui no Create, como exemplo, o meu Create vai instanciar o server, né? Então ele vai importar aqui o Create User Service. E aí eu vou ter o método Create User lá do meu controller, que vai receber um REC-RES. E aí ele vai instanciar o service, vai criar uma const user e aguardando ali o retorno do banco, ele vai chamar um método execute do create user service passando o REC-RES. Chamando esse método, a gente vai cair lá no create user service, onde ele vai receber o REC-RES no método execute, vai instanciar o repository, vai fazer uso do bycrypt para encriptação da senha, vai instanciar o repository, vai desconstruir o body pegando o name, e-mail, password e confirm password. Aqui é aquele raciocínio onde o cara vai criar um usuário que ele tem que digitar a senha e no campo abaixo ele redigita a senha para garantir que ele sabe o que ele está digitando. E aí a gente entra na parte de validação, porque o service é onde faz as validações, né? Então ele vai validar primeiro se todos os campos foram informados. Caso algum campo não seja informado, ele vai dar uma exception dizendo que o campo é obrigatório. Depois ele vai verificar no banco se aquele usuário existe, ou se existe algum usuário com aquele e-mail informado, porque na nossa regra de negócio, o próprio username é o e-mail. Então não pode ter dois usuários com mais de um e-mail, tá? Então nesse caso, ele vai fazer uma validação usando o repository, o método getByEmail, passando o e-mail que ele desconstruiu do body. E lá no método getByEmail ele vai fazer uma pesquisa no banco. E caso ele encontre, ele vai retornar esse usuário que ele encontrou lá no banco. Voltando aqui para o service, onde o service vai saber se ele tem ou não um usuário aqui dentro de user exists. E aí ele vai validar. Se user exists, retorna que já existe um usuário registrado com esse e-mail. Caso contrário, segue ali a criação do usuário, fazendo o que? Acessando o método gensalt do bycrypt para criar o salto para a dificuldade ali do hash que vai ser criado para a senha. Aí nós vamos instanciar definir uma constante password hash que vai aguardar justamente o retorno do método bycrypt hash, que a gente vai passar o password que o usuário informou, mais o salto para ele gerar uma senha criptografada e devolver para a gente guardar no password hash. E aí a gente retorna o método save, onde o repositório salva no banco o usuário com a senha que é o password hash e não com a senha que o usuário digitou. Então ele vai passar esses dados lá para o método save do user repository, que vai cair aqui e aqui entra a parte da gente criar o objeto user com o nome e o e-mail que veio do body, mais o password hash que a gente recebeu. Depois a gente está fazendo aqui
como se fosse um DTO para definir o que deve ser devolvido no retorno da nossa API, e eu não quero que o password apareça, então a API ela sempre vai em todos os métodos devolver o ID, o name e o e-mail, porém o password não vai devolver. Retorna o user para o service, que retorna o user para o controller, que retorna o status 201 com o create user success. Esse é o mesmo raciocínio para todos os outros controllers e service. Então eu tenho também o delete user controller, delete user service, get all controller, get all service, get by ID controller, get by ID service, update controller, update service. E isso a gente está fazendo para quê? Para tornar o nosso código mais fácil de dar manutenção. Se a regra de negócio em algum momento mudar e eu precisar alterar alguma coisa ou corrigir algum problema num determinado método, basta eu mexer no controller e no service daquele método, que é ali que vai estar toda a lógica implementada para aquele método. Não preciso ficar caçando ou mexendo em vários lugares ali da aplicação, tá? Nós criamos também, mas no final a gente vai falar sobre isso, o login controller e o login service. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar com a parte de login. Quando a gente cria nosso usuário, a gente encripta a senha. E eu vou ter um endpoint para fazer o login, além dos endpoints do CRUD. E esse endpoint do login vai ser um endpoint do tipo post, que vai receber ali o hack res, vai receber o e-mail e a senha. Vai cair aqui no controller, onde ele vai instanciar o login service. Vai pegar e criar uma constante result que vai aguardar o retorno desse login, positivo ou negativo. Vai chamar o método execute do login service, passando o hack res, vai cair aqui no service, no método execute. Ele vai instanciar o repository, vai desconstruir o body pegando e-mail, password, vai criar uma constante user e vai aguardar o retorno do método getByEmail para verificar se o usuário existe. Só que agora que a gente vai validar a negação desse usuário, que é caso o usuário e-mail que o cara informou não exista no banco, é inválido. Se existe, vai passar para essa outra validação que é do check password, onde ele vai usar o método compare do bycrypt para passar o password que o usuário digitou e pegar o hash que está lá no banco em user password, perdão. E aí ele vai verificar se isso aqui for igual, é true dentro de check password e por isso ele está validando. Se não for true, retorna que o password é inválido. Passou, então eu tenho o e-mail, o usuário com e-mail e a senha é válida. Ele vai então entrar aqui para a parte de autenticação de fato, onde ele vai pegar o secret que a gente tem lá no nosso arquivo .env, e esse secret é para garantir a segurança e a validade da assinatura do nosso hash, né? Do nosso token, na verdade, perdão. E aí, beleza. Então eu vou gerar o token passando o secret também, para que eu tenha então aí a validade desse token e o cara não consiga simplesmente desencriptar o token ali meu. Vou usar o método sign do JWT, passando o ID como primeiro parâmetro, o secret como segundo parâmetro e o tempo de expiração, que aqui eu defini como 1 hora, como terceiro parâmetro. E aí eu vou dar um retorno dos dados lá que eu falei do usuário, ID, name, e-mail, mais o token. Feito isso, o usuário tem o login. Ele fez o login e recebeu um token. Devolveu lá para o front-end, a nossa API, um token. E esse token é o que será utilizado para fazer login nos endpoints que forem privados. Nós teremos endpoints públicos e privados da nossa aplicação. Todos os endpoints privados vão fazer uso desse outro método que a gente criou aqui, que também é um método assíncrono, chamado checkToken. Ele vai receber um hack, um res e um next. Ele vai instanciar um token header, pegando lá do authorization da requisição o token que a gente gerou. Numa próxima requisição a gente tem que passar o token para não ter que ficar passando usuário e senha toda hora. E aí ele vai fazer a validação aqui desse token e depois vai passar aqui no if. Se o token não for válido, né? Se não for informado um token, na verdade, se não teve um token, acesso negado. Se teve um token, mas o token for válido, ele entra nesse try catch e se o token for inválido, ele devolve um token não válido. Se o token foi informado, caiu no try catch e o token era válido por conta do secret, então o método
verify do JWT vai dizer que sim, que ele é válido, vai cair na função next e vai seguir o nosso código, normalmente liberando acesso àquela rota, tá? Aqui eu já vou mostrar então o arquivo routes, porque eu vou mostrar essa implementação para a gente ver a API funcionando na prática. No routes eu estou instanciando, né, eu estou importando todos os controllers, mais o service e o controller do login. Eu instancio o Prisma Client, eu instancio o router, eu instancio o login service e aí eu tenho as minhas rotas, sendo que a rota login, a rota get all e get by ID são públicas. As rotas create, que é esse daqui, mais o put e o delete são privadas. E como eu deixei ela privada, requerendo uma autenticação, um token válido, trazendo aquele meu método check token do login service aqui como um terceiro parâmetro. Perceba que nas rotas que são públicas, eu só tenho dois parâmetros: a rota, o endpoint, e o método lá do meu controller, que é a mesma coisa, users e get all users. Mas quando eu quero bloquear essa rota para exigir uma autenticação, eu trago entre o endpoint e o método do controller um outro método que é o check token vindo lá de login service, por isso que a gente instanciou o login service aqui e criou lá em login service esse método check token. Dessa forma, toda rota que tiver esse parâmetro aqui do check token vai exigir a validação do token. Vamos conferir isso na prática? Temos também validações ali de exceções para a nossa aplicação não cair. E se tudo der certo, né, porque na hora do ao vivo nem sempre dá, vai funcionar. Eu vou primeiro dar aqui um npm run dev. Nossa aplicação conectou no banco, então ela subiu. Vou abrir um outro terminal para pegar aqui, que eu não lembro o código agora, instanciar o Prisma Studio, para a gente ter uma visualização mais amigável do nosso banco. Então, npx Prisma Studio, né? npx Prisma Studio, e nós temos aqui os dados do nosso banco. Nós temos 3 registros lá. Perceba que as senhas estão sendo salvas encriptadas, né? O ID está sendo gerado automaticamente. E vamos testar isso aqui então na prática, voltando aqui na nossa API. E vamos aos endpoints. Eu vou fechar tudo aqui, porque tem muita coisa, e vamos olhar só os endpoints. Primeiro eu vou abrir o getAll, vou enviar aqui, e ele me trouxe os mesmos 3 registros que existem no banco. Vou pegar um ID, vou vir em get by ID, ó, não estou passando nenhuma authorization, é tudo endpoint público. Ele também trouxe o ID, tá? Se eu tentar vir aqui em create, update ou delete sem passar authorization, ele vai dar pau. Eu não vou tirar esse token a princípio, porque esse token foi um token de um teste ontem. Só que depois de uma hora ele tem que ser expirado. Então ele tem um token, mas ele não pode mais ser válido. E eu vou tentar criar, passando esse boring aqui, o usuário Juan. Eu vou dar um send e ele vai dizer que o token não é válido. Porque existe um token, mas ele está expirado. Eu vou tirar o token e vou dar um send. Ele vai dizer acesso bloqueado, porque agora não tem token. Então, o que eu preciso fazer aqui para funcionar e eu conseguir criar esse usuário aqui passando body? Fazer o login. Para fazer o login, eu preciso pegar um usuário e senha que existe aqui no banco e utilizar lá. E eu vou usar o meu próprio usuário, escudeiro dev. Então, eu vou vir aqui em login, que também é público, vou passar o usuário e senha. E ele autenticou, ó, usuário autenticado, devolver os dados do meu usuário ID, name e e-mail, mais o token. Vou pegar este token, vou copiar, vou colocar aqui no bloco de notas. E agora eu vou voltar lá no create, que por enquanto eu não tenho authorization da acesso negado. Quando eu colocar o meu token, ele vai entrar lá naquele método check token e se der tudo certo, create user success, criou o usuário Juan. Se eu vier aqui em getAll, que eu tinha 3 e não tinha o Juan, agora eu tenho o Juan também criado. Vou pegar o ID desse cara, vou vir aqui no update, eu quero mudar para esses dados, não é mais Juan, quero que seja teste user novo. Só que eu vou passar antes esse usuário que ele não existe no meu banco, tá? Se eu atualizar aqui, ó, eu não tenho um usuário
que termine com B8BF. Eu tenho com B0BF. Então, quando eu tentar atualizar esse usuário, ele vai entrar numa tratativa de exceção que eu coloquei para dizer que o usuário com aquele ID não existe. Primeiro, ele deu um token not valid, porque o token está expirado. Se eu tirar acesso negado, se eu colocar o token válido, perdão, pegar aqui o token válido, ele vai dizer user ID tal, not found. Beleza? Mas se eu pegar lá do meu create um ID válido, vim aqui no update e passar o ID válido, o authorization e o meu buddy que eu quero, agora ele atualizou. Se eu voltar aqui no get by ID, deixa eu pegar o ID aqui do create, vim aqui no get by ID, ele não vai ser mais Juan, ele vai ser test user novo. Ó, get all, que tinha retornado Juan, test user novo. Tá? Esse mesmo ID, se eu vir aqui em delete e colocar, eu tenho um out expirado, authorization, token is not valid. Deixa eu pegar o token válido e passar aqui. Agora ele usou usuário deletado. Se eu der um get by ID num usuário que não existe mais, user ID not found. Se eu der um get all, esse test user não deve existir mais e não existe mais. Então, nossa API ela está trabalhando, fazendo CRUD, fazendo a criação de usuário, encriptação de senha e validando, gerando e validando o token JWT, bloqueando as rotas de CRUD, as rotas que modificam dados no banco, que é o create, o update e o delete. A rota login, por motivos óbvios de login, ela é pública. A rota get all e get by ID também é público. Então, essa é a nossa API de usuário. Agora, o próximo passo é implementar a API de cadastro de posts e utilizar dessa API de usuário para bloquear as rotas e exigir autenticação nas rotas de create, update e delete da API de posts. Beleza?